Moreira. Gente, eu não tô achando o slide aqui, mas vou achar. Acho que agora vai. Pra gente continuar. Achei. Gente, a minha câmera tá meio travada, porque... Tá não, amado? Parece que... Ok. Valeu. Ô, professora, é sério. Professora, é sério. Tira esse episódio aí da apresentação, que toda vez que você passa por isso, eu vou ter pesadelo. Tira isso, pelo amor de Deus. Qual? Aquele slide que tem um monte... Aqui? Não, não coloca, não. Professora, isso é horrível. Desculpa, tá bom, desculpa, foi mal. Gente, então assim, vamos só relembrar aqui, ontem a gente estava falando do pâncreas, né? E a gente viu que o pâncreas, ele tem uma ação mista, onde ele produz a insulina e o glucagon. Na verdade, a ação mista dele não está ligada aos dois hormônios, mas sim a questão... Ai, gente, eu não gravei. Não, gravei, tá gravado, vai lá. Quando a gente fala que o pâncreas, ele tem uma ação mista, é que ele atua em dois sistemas diferentes, né? Ele atua lá no sistema digestório, produzindo suco pancreático, que vai auxiliar ali no processo enzimático, no processo de degradação dos nutrientes e produção de substâncias, vitaminas, que vão ajudar no processo energético do nosso corpo. E, voltado aqui para o sistema endócrino, que é o que nós estamos aprendendo, o pâncreas produz a insulina e o glucagon. A insulina, gente, ela tem a função de retirar níveis de... Gente, tem alguém com o áudio ligado aí? Podia mutar, por favor? A insulina, ela vai ser secretada no sistema, no nosso sangue. Gente, eu não tô conseguindo, tá vendo? Mas vai dar certo. A insulina, ela vai ser secretada ali no sangue e ela vai retirar as moléculas de glicose e colocar essas moléculas de glicose dentro das nossas células, para que as células usem essa glicose para produzir energia. Então, a insulina faz isso. Lembra que nós vimos ontem? A insulina carrega as moléculas de glicose. De onde que vem essa glicose, Diana? A glicose vem lá da digestão, processo alimentar, né? Então, do processo alimentar, a glicose foi parar lá na sua corrente sanguínea, só que eu preciso usar essa glicose. A glicose, ela é energia. Aí eu vou pegar, a insulina, ela vem, carrega essa molécula de glicose, leva para dentro das suas células e produz a energia necessária para você poder viver. Aí, o que acontece? Quando você não produz a insulina, você desenvolve uma doença chamada diabetes do tipo 1, né? Que é a falta da insulina no seu corpo. Mas existe a diabetes do tipo 2, que é quando a membrana plasmática da célula impede que a insulina carregue. De fato, às vezes a pessoa até produz a insulina, só que a insulina não consegue transportar essa molécula de glicose para dentro das células. Tá? Nos dois casos, a diabetes é uma doença vista como a AIDS, que não tem cura, mas tem tratamento, tem um modo, né, paliativo, que a pessoa consegue levar a vida de uma maneira... Mas AIDS só se pega em sexo, né? Fazendo... Não, assim, o modo de transmissão é diferente, né? A AIDS é uma doença sexualmente transmissível, que é transmitida ou pelo ato sexual ou por o contato de utensílios que tenham sido contaminados, como seringas, né? Esse tipo de coisa. A diabetes não. Nossa, diabetes... então, tipo assim, mesma pessoa, nossa, mano. Por exemplo, usuários de droga, isso acontece muito, usuários de drogas, quando eles compartilham seringa, às vezes os drogas injetáveis, né? E aí eles compartilham seringa e às vezes pode acabar contaminando. Ou médicos têm que ter muito cuidado quando eles vão fazer cirurgia, ou... compartilhando um pouquinho de AIDS. Chega alguém cortado, né, lá no hospital, eles têm que ter muito cuidado, porque o contato com o sangue, né, contaminado também pode contaminar a pessoa e tudo isso. Bom, mas a diabetes não, gente, né, só estou comentando aqui por causa que a Samanta perguntou, a diabetes não, a diabetes é uma pessoa nasce com ela, ou infelizmente era raro, mas hoje pessoas adquirem diabetes ao longo da vida,
né? Pode adquirir ou pelo pâncreas parar de funcionar e parar de produzir a insulina, ou pelo fato da pessoa, da membrana plasmática das células, não deixarem mais essa glicose entrar lá, como eu expliquei para vocês ontem, tá? Meninos, aí tem o glucagon. O glucagon, gente, ele faz o contrário da insulina, né? Enquanto a insulina, ela quer depositar, levar a glicose para dentro da célula, o glucagon, ele trabalha retirando alguma açúcar do nosso corpo para a gente poder metabolizar. Então, às vezes a gente está precisando de açúcar ali para um processo metabólico, o glucagon, ele faz essa retirada dessas moléculas de glicose de dentro das nossas células e a gente utiliza para os processos metabólicos também, tá? E aí, aqui fala da porção pancreática, né? Gente, aí eu expliquei diabetes do tipo 1 e do tipo 2. Vocês entenderam a diferença? Resumindo assim, de maneira bem simples. A do tipo 1, a pessoa não produz a insulina. A do tipo 2, ela pode até produzir, mas o problema está nos receptores da membrana plasmática do indivíduo afetado por essa diabetes mellitus, ok? Vamos falar agora dos hormônios sexuais. Dos hormônios sexuais, gente, eu não vou falar muito, porque a gente já falou sobre eles lá quando a gente estava aprendendo sobre o sistema reprodutor. Mas eu vou relembrar aqui vocês rapidamente, tá? Seguinte, outras duas glândulas que nós temos são conhecidas como gônadas, que são os testículos e os ovários, no plural mesmo, porque os homens possuem 2 testículos e as mulheres possuem 2 ovários, tá? O testículo, além de produzir o gameta sexual feminino ou masculino, né, e o ovário, além de produzir o gameta sexual feminino, eles também atuam na produção de hormônios. A glândula hipófise vai liberar os hormônios gonadotrofianos, lembra daquele que é produzido lá na cabeça? Os gonadotrofianos. Esses hormônios, eles vão cair na corrente sanguínea e eles vão direto para os testículos ou para os ovários. Lá nos testículos, nos ovários, os hormônios gonadotrofianos vão estimular essas glândulas a produzirem hormônios respectivos. E aí, vamos lá. No caso dos homens, sobre a influência dos hormônios, né, que são produzidos na hipófise, o homem ele vai produzir a testosterona, tá? Além de FSH e LH, que são, quer dizer, o FSH e o LH, que são produzidos lá na adenohipófise, vão estimular o testículo a produzir a testosterona, no caso dos homens, tá? E o que a testosterona faz? A alta e a baixa de testosterona, né? Qual que é a ação? Ó, a testosterona, ela vai desenvolver as características sexuais secundárias, né? Então, barbas, pelos pubianos, engrossamento da voz, tudo isso, alargamento, né, da estrutura muscular, tudo isso vai ser desenvolvido com a testosterona. Além de estimular a libido sexual e amadurecimento ali dos órgãos genitais, ou seja, esses órgãos vão estar aptos à reprodução. Nas mulheres, a função é basicamente a mesma, só mudam os hormônios, né? Enquanto lá no homem nós vamos ter a testosterona, que não tá anotado, gente, mas o hormônio masculino, acho que todo mundo sabe o nome, né? É a testosterona. E esse daqui, ó, mostrando aqui, esse é o testículo, aonde tudo isso acontece, tá? Esse lugarzinho aqui. Nas mulheres, está bem aqui, ó. Isso aqui são os ovários, tá? Então, nós temos aqui os ovários, aonde dentro dos ovários ocorre a produção do estrógeno. Do mesmo jeito, o LH e o FSH, que são hormônios gonadotrofianos produzidos na cabeça, vão ser secretados na corrente sanguínea, eles migram para os ovários e dentro dos ovários eles vão estimular a produção do estrógeno, tá? E o estrógeno, por sua vez, ele faz basicamente as mesmas funções lá no homem, né? Ele vai estimular o desenvolvimento secundário, então vai aparecer os pelos pubianos, a pessoa vai entrar na puberdade, vai desenvolver seios, né? Vai criar formas mais arredondadas. Além disso, ocorre o amadurecimento do sistema reprodutor, aonde a mulher agora ela pode engravidar e gerar um filho, e assim como as características de mulher. Os hormônios também, gente, eles ajudam, né, na personalidade referente ao gênero. Então, o hormônio feminino, o estrógeno, ele cria algumas características do gênero feminino. A gente sabe que existem pessoas diferentes, mas, no geral, as mulheres têm a voz mais fina, são mais sensíveis do que os homens. Ah, tia, mas eu conheço um menino que é sensível. Ah, eu conheço uma menina que é bruta. Tá, eu também conheço várias pessoas assim. Mas, no geral, a personalidade da mulher, ela é bem diferente da personalidade do homem, né? E dada uma porcentagem disso, é ligada aos hormônios.
É óbvio que a influência cultural, familiar, tudo isso influencia, né? Na característica, a sociedade em que a pessoa vive, tudo isso influencia em ser homem, em ser mulher. Mas os hormônios também têm uma parcela nisso, tá? Nessas características, né, de personalidade. E muitas vezes a disfunção hormonal, quero ser bem criteriosa ao falar isso, porque muitas pessoas podem falar assim, você tá falando, né, homofóbico ou doença, não. Mas muitas vezes disfunção de desvio de sexo, né, ou de identidade sexual podem ser caracterizada por disfunção hormonal. Não, nem sempre. Existem diversas fatores que levam uma pessoa a não se identificar de acordo com o seu gênero. Uma delas pode ser essa, tá, pessoal? A disfunção hormonal. Diferentes níveis, por exemplo, eu tenho que ter mais estrógeno do que testosterona, mas de repente eu tô com muita testosterona. Essa testosterona pode desenvolver em mim trejeitos masculinos, como o estrogênio em excesso nos homens pode desenvolver nele trejeitos femininos, tá? Isso não categoriza a homossexualidade, mas sim trejeitos e jeitos, né, que o hormônio oferece, ok? Gente, indo por último aqui, nós temos um quadrozinho que faz esse quadro aqui, ele mostra a glândula, o local-alvo, né, onde o hormônio vai agir e a ação do hormônio de maneira resumida para vocês. Então, se você... Isso aqui até ajuda na tarefa da semana passada que vocês fizeram, né? Então, se você quiser, depois dá uma lida aqui nesse quadro. Eu não vou ler, gente, porque nosso tempo está esgotado, né? Em relação a hormônios. E é isso. Vou interromper aqui a minha apresentação para voltar para a tela com vocês e perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre hormônios, se vocês querem conversar mais alguma coisa. Eu vou ver aqui se eu já corrigi a tarefa sobre hormônios. Se eu não tiver corrigido, eu vou corrigir. E aí nós vamos finalizar essa parte do conteúdo, tá? Nós vamos finalizar essa partezinha aqui do conteúdo e aí nós vamos começar um conteúdo novo. Só que um conteúdo novo não é tão novo. Como assim? Não é novidade. Nós vamos falar sobre DSTs e sobre métodos preventivos. Você e não aí, corrigiu a tarefa, então você vai corrigir. eu vou corrigir aqui, mas eu queria só dar um recado rapidinho para vocês. Na tarefa que eu passei. A tarefa dessa semana, eu peço para vocês se organizarem para um trabalho que nós vamos apresentar semana que vem. Vou explicar, então, esse trabalho. Eu não sei se alguém já leu lá, mas então presta atenção, porque eu vou explicar esse trabalho, porque nós vamos começar a semana que vem, na aula de terça, já as apresentações. Nós vamos, gente, presta muita atenção agora. Quem tá dormindo aí, acorde aqui, porque vai valer 2 pontos, tá? Presta atenção. Não, vai valer 1 ponto só. Eu ia pôr 2, mas eu lembrei que ontem a Thaís pediu para a gente colocar uma atividade online valendo nota. Deixa eu explicar sobre a nota aqui com vocês. Vocês vão fazer uma prova valendo 8 e os outros 2 pontos. Agora vocês sabem que a gente já pode pontuar vocês assim de maneira falando, né? Não é só mais aquelas atividades e tal. Então vocês vão fazer uma atividade agora lá na plataforma valendo 8. Fica faltando 2 pontos. Esses 2 pontos, eles vão ser feitos da seguinte maneira: desse trabalho que vocês vão apresentar para mim amanhã e de uma atividade que vocês vão fazer online lá na minha plataforma, lá no meu lugar lá. Eu vou pôr umas questõezinhas objetivas, vocês vão responder para mim. Então, é o seguinte, os 2 pontos, gente, é muito importante isso, né? 2 pontos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler lá para mim. O trabalho é o seguinte: vocês vão escolher uma doença sexualmente transmissível, ou, presta atenção, ou uma DST, uma doença sexualmente transmissível, ou um método contraceptivo. E aí vocês vão ter entre 2 e 3 minutos para apresentar e começa na próxima aula. Vai ser por sorteio, tá, gente? Como assim? Eu vou sortear, todos têm que falar. E aí você vai falar, eu escolhi... Não, você não precisa falar dos 2. Uma DST... Pode fazer no Word? Gente, vocês podem apresentar com PowerPoint aqui, ou vocês vão só falar. Como o nosso tempo é curto, eu quero que vocês só falem, tá? Então, você vai ligar a sua câmera. Então, é só estudar ela. Você vai ligar a sua câmera de câmera ligada, tá? Aí você vai falar, eu vou falar sobre a AIDS, eu vou falar sobre a gonorreia, eu vou falar sobre a sífilis. Gente, se vocês tiverem um grupo de WhatsApp, organizem para não ficar muito repetitivo. Todo mundo falar de AIDS, todo mundo falar de herpes, todo mundo falar de sífilis. Então, você escolhe ali uma doença, tá? Vai ver, ou uma
um método contraceptivo, né, de barreira, ou natural, ou hormonal, e nós vamos discutir esses assuntos na aulas da semana que vem. Só que como assim, para não ficar só eu falando toda vez, igual a maioria das aulas, eu vou fazer quando a gente estivesse na sala, eu ia fazer dessa maneira. Sempre quando a gente estuda DSTs e métodos contraceptivos, eu faço um seminário. Então, nós vamos fazer seminário online, tá? Onde vocês vão apresentar para mim as DSTs e Ô, Brenda, ela acabou de responder essa pergunta. Ela disse que é pra gente se organizar, pra ninguém ficar fazendo o trabalho de Gente, ninguém. repetida, teremos, porque são poucas, né? Só que eu acho que como eu agreguei métodos contraceptivos, pode ser que dê um diferente para HIV, cada, né, ô, tá? Diana? Então, no livro de vocês tem todas as DSTs e tem os métodos contraceptivos. Olhe lá no livro, escolha uma. Eu até menciono na tarefa as páginas do livro que falam sobre DSTs e métodos contraceptivos. Escolha lá uma DST ou um método contraceptivo, estude para ali 2 ou 3 minutos você explicar para os seus colegas sobre a doença, tá bom? E aí, se vocês puderem se organizarem para que cada um fale no máximo 2 vezes sobre a doença, né? Para não ficar tão repetitivo, todo mundo falando da mesma doença. Aí, porque se começar, gente, vou dar uma dica para vocês. Se começar todo mundo falar só de uma doença, eu vou escolher alguém para falar qualquer uma. E aí você vai ter que se virar, porque na verdade, você tem que estudar todas, porque estão todas lá no seu livro, né? Mas eu vou deixar você escolher uma e tal. E lembrando que a gente começa isso na terça-feira, tá? Na aula de terça-feira, 11 horas. Então é isso. Agora eu vou pegar a tarefa aqui que nós temos que corrigir. Diana, Oi. HIV é, né? HIV, sim. HIV é a AIDS, né? Ninguém fala, gente. Eu vou Só falar que tudo. tem diferença entre a gente fala HIV e AIDS porque assim, o HIV ele é portador do vírus e a AIDS seria a doença, porque nem todo portador do vírus desenvolve a doença que é a AIDS, né? Tem muita gente que tem o vírus, mas ou é assintomático, tipo assim, não tem sintomas do vírus, ou nem sabe às vezes que tem. Aí quando a pessoa já desenvolve os sintomas, né? Aí a gente fala que ele é aidético e tem AIDS. Né? Essa é uma diferença para as duas palavras, assim, que tem muita gente que confunde AIDS com HIV, né? Mais ou menos isso. Bom, gente, essa aqui é a tarefa. Ah, tá aqui, ó. Ah, eu tô mostrando aqui, mas eu não mostrei para vocês, né? Vamos lá, então? Eu acho que as do livro, eu vou conferir com vocês, gente. Essa aqui é a tarefa que eu vou corrigir, que é a da semana passada, que foi postada para vocês dia 25 lá na plataforma, tá? Aí é o seguinte, tem as do livro, que é de 6 a 16, e tem essas aqui, ó, online, tá? Nossa aula ainda tem 20 minutos, né? Então dá tempo. Eu vou corrigir. As do livro, eu não corrigi também, né? Então eu vou começar pelas do livro, que eu acho que é mais importante para vocês, né? Oi, Eduardo, qual parte que eu vou falar de HIV? Você não entendeu ainda, amada? Acho que eu escrevi primeiro, amada. Gente, vocês Amada, eu podem, falei aqui primeiro. Eu vou falar sobre queridas, isso. vocês podem, como tem poucas doenças, vocês podem dividir. Aí vocês podem fazer o seguinte, vou dar uma dica aqui para vocês. Isso pode. Se vocês quiserem juntar em dupla, quiser fazer uma dupla e apresentar junto, pode, tá? Gente, eu tô tão lavoada. Nossa, vocês têm que me desculpar dessa aula de hoje. Minha cabeça não tá legal. Eu não sei o que aconteceu. Foram vocês. E pensar que hoje eu tenho aula a tarde inteira ainda. Meu Deus do céu, eu tenho que concentrar. Gente, eu vou deixar vocês fazerem dupla, se vocês quiserem. Tia, mas como assim apresentar em dupla? Uai, os dois ligam a câmera ao mesmo tempo, né? Tipo, a Samantha e a Duda aí que tá querendo AIDS, se elas quiserem, não é obrigado, Eu tá, tô gente? querendo, não, tia. Não precisa, Samantha. É só um exemplo, tá? Se vocês quiserem juntar com alguém que você tem afinidade e estudar uma doença para os dois falarem juntos, ok, pode. Mas é só se quiser, tá? Se quiser fazer sozinho, faz sozinho. Se quiser fazer de dupla, faz de dupla. E eu vou deixar, como eu tô muito boazinha hoje, até de trio, tá? Pra gente andar um pouquinho mais rápido. Só que aí fica por conta de vocês, tá? Então pode ser mais de 3 minutos, né? Até 5. Aí se for em dupla. for 3 pessoas, pode ser até 5, né? Porque aí cada uma fala 1 minuto, uma coisinha. Aí, ó, gente, então, todo mundo prestando atenção aqui, porque eu acho que tem gente dormindo, né? Gente, atenção, ó.
o trabalho de semana que vem de ciências, que é sobre DST. Está lá no roteiro da atividade dessa semana, que foi postado para vocês. Ela pode ser feita individual, em dupla ou em trio, tá? Eu vou passar esse orientação para Vanessa, porque eu mesmo mandando a atividade, às vezes vocês ficam loucos depois perguntando e elas nem sabem. Se você tiver dúvida, gente, quanto à atividade, pergunta às vezes direto pro professor. Vou deixar meu WhatsApp aqui, que às vezes vocês vão perguntar de atividade para as meninas, e às vezes elas estão 265, 1666. Às vezes elas estão lá ocupadas, então quando for uma dúvida assim da atividade, se é para fazer no caderno, se trabalho, pergunta direto para o professor que eu te explico. Mas eu vou deixar a Vanessa avisada também, né? Porque às vezes algum aluno não escutou aqui também. Então é isso, tá? Para a semana que vem vocês podem fazer de forma individual, em dupla ou até em trio, tá? Pode escolher até 3 coleguinhas, e aí na hora de apresentar os 3 ligam a câmera e aí, se for em dupla, em trio, é a mesma coisa, tá? Os 3 vão comentar sobre a AIDS, os 3 vão comentar sobre a sífilis ou sobre um método contraceptivo. Alguma dúvida ou pergunta, gente? Acho que não. Podemos corrigir lá a tarefa. Não. Podemos, gente. Nossa, eu tô tão boatinha. Eu vou abrir aqui o livro para vocês, para facilitar, gente. Ai, Diana, essa comida tá tão gostosa nessa quarentena. Qual página? Que comida que é aqui em casa. A página, gente, para quem quiser ir, vamos lá na página do livro, enquanto eu vou abrir o livro aqui. É a página 146, ou 158, tá aqui, ó. Tá projetando aí, 158, 159. Diana, Oi. na dupla pode fazer um falar sobre a doença e o outro sobre o método? Ou não? Ou tem que ser Não, aí, gente, é porque é pouca coisa. Então, os dois falam a mesma coisa, só divide. Por exemplo, assim, vai falar sobre uma DST. Aí um fala o modo de transmissão, o outro fala o contágio, sintomas, divide, né? Ah, vai falar sobre... Entendeu? Divide. Porque as DSTs, você pode falar sobre a transmissão, como que transmite. Você pode falar dos sintomas, quais sintomas que a pessoa tem quando ela adquire a doença. Você pode falar também da prevenção, como prevenir, se tem tratamento, se tem vacina, se tem cura. Tem muita coisa que a gente pode conversar, né? Então, quando vocês forem decidir, decidam assim, tá? Eu falo a prevenção, você fala o contágio, eu falo... Aí dá certo. Pode falar, Duda. Fui eu, Eloá. Você vai mandar Oi, Eloá. pra Vanessa, vai pra gente, pro jeito de fazer? Já Ela vai mandei. mandar no grupo, não? Não, Vai? eu mandei, já tá na tarefa tá. dessa semana. Tem atividade 2 lá. Fazer um resumo, só que lá eu não falo que é em dupla, lá eu falo que é individual, porque em dupla eu resolvi agora, tá? Mas tem a orientação da atividade na tarefa. Tá bom? Que tarefa é essa sua que tá na plataforma? Gente, a que tá mostrando aqui é a da semana passada. E essa que eu tô falando do trabalho é dessa semana. Deu para entender, Lá? Ah, tá. Entendi. Então, assim, ó, essa que tá aí mostrando é a tarefa que foi semana passada que eu vou corrigir agora. Para essa semana, eu vou corrigir semana que vem. Tá lá na plataforma. Eu acho que deve estar com a data do dia 1, a dessa semana, tá? Vamos lá, gente, que nosso tempo tá esvairindo. Gente, vocês têm certeza que eu não corrigi essas tarefas, não? Não, eu achei que eu já tinha corrigido tudo. Mesmo. Então, vamos lá. Eu vou começar a corrigir da 6 para frente, tá, gente? Porque as outras eu já corrigi. Então, vamos lá, da 6 para frente. O que tá... Vocês estão vendo a lista ou vocês estão vendo a resposta das tarefas? Que eu vou... A gente estava vendo a lista. Tá, agora eu vou mostrar para vocês a resposta do livro, tá? Você vai mandar a correção no PDF? Gente, essa correção aqui de PDF, eu acho que eu já mandei lá na plataforma, tá? Tá lá na plataforma para vocês.
Eu vou conferir lá e eu falo. E se eu não tiver, eu mando. Mas eu acho que eu já mandei essa correção aqui em Mas ela PDF. não foi nada fazer na plataforma, não, né? Ou Deixa eu, foi? eu tô aqui gente, vai olhando as respostas aí, eu vou olhar aqui na plataforma para eu te falar. Eu tô com a plataforma aberta. Oitavo ano. Ó, a última correção que eu mandei aqui na plataforma. Vamos lá. Aqui, ó. Correção das atividades do capítulo 7. Então, essa atividade, gente, ela já está corrigida na plataforma, tá? Vou mostrar para vocês agora, para vocês. Peraí, aqui, ó. Vou até parar de projetar essa tela e vou mostrar o que eu quero para vocês. Gente, tem hora que eu acho que vocês confundem aqui na plataforma. Aqui, ó. Vou mostrar. Aqui. Ó, vocês estão vendo aqui a plataforma, tá? Então, deixa eu explicar para vocês, ó. Aqui é a atividade aqui, ó, material complemento, cadê onde eu vi, gente? Acabei de ver. Aqui, ó, correção de atividades, capítulo 7, tá? Mandei dia 25, semana passada, que essa é o PDF do que eu vou corrigir agora. Só que se você clicar aqui, vai abrir um PDF com as correções. E aqui tá a atividade essa que eu tô corrigindo. Eles não postaram ainda a atividade, a Eloá que tinha perguntado, não tá para vocês ainda disponível a atividade dessa semana, que é o trabalho. Então, por isso que vocês nem sabiam, né? Eles vão postar aqui, eu já mandei segunda-feira. Depois eu vou conversar com alguém da coordenação. Aqui, ó, vai vir uma atividade nova aqui, que é do dia 31 ao dia 4, e é nessa atividade que tá o trabalho de vocês. Então, não foi postado. Essa atividade que eu estou corrigindo hoje é essa daqui, e eu já até enviei a correção em arquivo, ó, tá aqui para vocês, tá vendo? Então, gente, eu sempre estou mandando as correções, é só você procurar aqui que você encontra. Eu corrijo em aula e ainda mando o arquivo. Eu acho que se eu clicar aqui não vai mostrar, não sei se está mostrando para vocês, ó. Apareceu aí ou continua na tela? Continua na tela Não mostra. Mas se você clicar aqui, ó, correção das atividades do capítulo 7, toda a tarefa do capítulo 7 está respondida aqui para vocês. Mas eu vou corrigir agora também, tá? Então é isso, gente. É só dar uma olhadinha aqui, ó, que tem tudo, tá? As videoaulas, as atividades. Só tá faltando a atividade da semana mesmo, que eles ainda não postaram. Não sei por quê, mas eles devem postar até o fim da semana. E é nessa atividade que será postada essa semana, que tá as orientações do trabalho que vocês vão apresentar semana que vem. Mas como eu deixei meu WhatsApp aí, gente, qualquer dúvida... Ai, não é isso que eu quero. Qualquer dúvida, vocês me chamem, tá? Essa que você mandou fazer uma tabelinha, ela já tem correção dela? Tem correção na plataforma, mas não tem online. Eu vou corrigir hoje, não vai dar tempo, né? Mas eu vou corrigir, tá, Samanta? Ah, entendi. Eu vou corrigir tudo, tá, gente? Não preocupa, não. Relaxa, a gente confia em você, tia. Vai ser tudo corrigido, em nome de Jesus. Só que aí eu vou começar pelo livro, Samanta, tá? Eu não vou começar a correção pela lista, não. Vou começar aqui pelo livro, tá? Gente, eu vou fazendo aquele esquema da dúvida, tá? Porque senão não vai dar tempo. Na número 6, alguma dúvida? Essa daqui, ó. A 6 é o seguinte, cadê a 6? Meu coração disparou de susto. Em seu caderno, elabore um texto sobre atuação hormonal nesse processo. Gente, por que seu coração, no caso aí, né? Meu coração disparou de susto. O que aconteceu? Espera-se que você relacione esse susto ao quê, gente? A liberação da adrenalina. A adrenalina é aquele hormônio, nós conversamos sobre ele, né? É o hormônio que está ligado ao ato de luta e fuga. Então, toda vez que você tem um susto, a sua hipófise, ela vai secretar adrenalina, né? A hipófise vai liberar as suprarrenais para elas produzirem adrenalina. E aí, você vai ter um estado de euforia.
Quando você tá com adrenalina no seu corpo, você fica eufórico, seus batimentos aceleram, você fica pálido, né? Porque o sangue que estava nas extremidades, na pele, ele migra todo para os músculos para te dar força, para você poder correr, fugir. Hoje a gente não usa muito isso, né? Mas pensa a adrenalina para um homem das cavernas, né? Para um homem que vivia em pleno em pleno sensação de atenção, né? Então é muito importante. Então ele fica ali. Hoje a gente usa adrenalina quando a gente assusta, quando a gente tem uma emoção, mas nós temos a noradrenalina que vai pontuando ali, vai diminuindo os efeitos da adrenalina, tá bom? Então é isso daí que acontece aqui, ó, a resposta da número 6. Espero um comentário sobre a liberação da adrenalina na situação de susto e de seu efeito sobre o coração, ok? A adrenalina, ela aumenta os batimentos cardíacos, fazendo com que o nosso sangue flua mais rápido, né, pelo nosso corpo, pelos músculos, principalmente para você poder fugir. Número 7. Tô corrigindo as do livro, tá, gente? Na última fala, tem uma chargezinha aí, né? Preciso sair daqui, antes que eu cresça... Diana, a apresentação é para amanhã ou para terça? Oi? A apresentação é para amanhã, não é mesmo? Não, gente, eu não tenho aula amanhã, não, com vocês. Eu só tenho aula terça. Só que aí, ó, presta atenção. As apresentações vão começar na quarta. Porque na terça eu vou terminar de corrigir essas tarefas que eu não terminei. Eu preciso corrigir. Eu tenho que dar prioridade para as tarefas, né? Então, terça eu termino de corrigir as tarefas. E aí lembro vocês, né? Vai até bom, porque aí na terça eu lembro. E na quarta a gente continua começa as apresentações e termina na outra terça. Tá bom? Então, assim, ó, as apresentações começam na quarta-feira da semana que vem, ok? Dúvidas sobre a apresentação, podem me chamar no WhatsApp, me perguntar, que eu ajudo vocês. As apresentações começam na quarta-feira. Terça-feira, vamos terminar de corrigir as tarefas do livro e da lista, que tem muita coisa para corrigir, né? Eu preciso corrigir. Vou corrigir aqui mais pelo menos às 7 com vocês, que dá tempo ainda, né? Preciso sair daqui antes que eu cresça ainda mais. Aí tem a chargezinha aí, quem tá no livro, né, na página 158. Acho que eu preciso fazer um exame da pituitária. Na última fala, o menino utiliza uma denominação antiga. Qual é o nome usado atualmente para este órgão? Que hormônio produzido por este órgão tem relação com a tirinha? A antiga glândula pituitária, gente, atualmente, né, é chamada de hipófise ou glândula hipófise. Ainda tem um apelido, que é a tal da glândula mestra, né? E ela vai ser responsável pela produção do hormônio do crescimento, né? Ela produz o GH, que é o hormônio que atua nas nossas células ósseas, possibilitando o nosso crescimento. Posso falar? Pode falar. Hipófise, pois ele cria os hormônios de crescimento dos ossos e do corpo. Certíssimo, Guilherme. Muito bem. Vamos corrigir mais uma? Dá tempo. Número 8. Diga qual é o distúrbio. Vou selecionar 8 aqui, tá? Diga qual é o distúrbio de saúde que o menino insinua ter e explique qual é a relação desse distúrbio com o hormônio. Ele insinua ter que distúrbio, gente, que na verdade ele não tem. Posso falar? Pode. Gigantismo, quando o seu corpo produz muito hormônio de crescimento. Isso mesmo, gigantismo. E se ele não produzisse o hormônio, ele ia ter o nanismo, Nanismo. né? Isso mesmo, certinho, Guilherme. Número 9. Vamos corrigir até a 10, né? Levando em conta as características do distúrbio, o que há de absurdo na tirinha, gente? Que o Calvin cresça bastante e ficar quase maior do que tudo. Gente, que quem tem gigantismo não vai ficar tão grande nesse assim, a ponto, né, de ultrapassar uma cidade, né, e nem vai crescer assim tão rápido. Ele pode crescer, as maiores pessoas, se eu não me engano, tem em torno de 2,20 m, 2,25 m, o que não é assim, né, comparado às outras alturas, para a nossa espécie é muito alto, mas não é assim, nada, né, como ele tá aí maior que a cidade, né? Prof. Oi, meu bem. Ele mede 2,46 m. A maior pessoa hoje? Gente, eu acho que é hoje, calma aí.
É muito alto, eu não tenho nem noção, não sabia. E a menor pessoa é 62 centímetros. 62, meu Deus, muito pequenininha, um bebê. Vamos lá, 10, para a gente terminar aqui. Que hormônio é mencionado no texto? Em que órgão é produzido? Ah, tem um textozinho aí que não vai dar tempo da gente ler, tá, gente? Mas que hormônio é mencionado no texto? Em que órgão é produzido? E qual papel desse hormônio desempenha? Insulina. Isso. Aí fala sobre a diabetes, né? É a insulina é produzida no pâncreas. Esse hormônio estimula a entrada da glicose nas nossas células. Pode falar. Eu coloquei assim, ó, insulina é produzida pelo pâncreas e para metabolizar a glicose. Isso mesmo. A insulina, ela entra no nosso corpo metabolizando a glicose em glicogênio, energia para o nosso corpo funcionar. Gente, então é isso, ok? E aí fica combinado, então, o seguinte, né? Semana que vem, terça-feira, eu vou até anotar aqui que eu parei na 10. Eu vou colocar para a gente terminar a correção, tá? E a gente termina na terça a correção das atividades que faltam e na quarta a gente inicia as apresentações por ordem de sorteio, tá? Então fiquem preparados para a quarta. E aí a gente não vai dar tempo, óbvio, né? De todo mundo falar na quarta, a gente termina na outra terça. Alguma dúvida, a gente pergunta, me chame no WhatsApp, tá bom? Podem me chamar no WhatsApp que eu acho Você que gostou, prof? Oi? Você gostou? Gente, eu amei. Olha, eu vou falar pra vocês, não sei se vocês perceberam, mas eu perdi hoje, eu nem sei o que eu falei. Eu vou até rever essas aulas para ver se eu não falei besteira hoje, porque eu fiquei, assim, muito emocionada mesmo, sinceridade, tá? Minha mente travou. Agora eu vou ver se eu como alguma coisa, porque uma hora eu começo de novo aqui na luta. Gente, amo vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Deus abençoe vocês, guarde vocês, sua casa, sua família. Até semana que vem. Beijinho. Tchau. Tchau, professora.